E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Paz do nosso Eterno e do nosso Machia a todos vocês. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar continuidade nessa série de conteúdo sobre o Espírito Santo, daquilo que nós conhecemos como Espírito Santo, né? A Rua HaKodesh, a sabedoria, que é relatada em Provérbios 8 e também de mais livros extracanônicos, que é, na verdade, a nossa Mãe Celestial. Sim, eu entendo que esse entendimento pode espantar de começo, até porque ele foi muito oculto, a figura do Espírito Santo foi muito deturpada com o tempo, mas de fato entender isso é esclarecedor, entender que nós temos família nos céus, e que vocês, mulheres, são a imagem e semelhança de um ser feminino celestial e não estão aqui nessa terra por acaso, mas têm um propósito muito lindo, muito profundo, que aponta para o propósito da nossa Mãe Celestial. Assim como nós, homens, somos a imagem e semelhança do Criador. E nós temos o propósito de sermos pai, de sermos o patriarca, o comandante de nossas famílias, assim como o Criador é o comandante de sua família celestial. Então, os padrões que nós vemos aqui nessa terra apenas apontam para como é no reino celestial. E nesse vídeo de hoje, sobre esse tema, o que eu vou fazer aqui é citar alguns textos, algumas citações dos pais da igreja, que demonstravam por meio desses escritos que eles tinham o entendimento do Espírito Santo como uma figura materna e feminina. Alguns deles não necessariamente acreditavam nesse entendimento, mas eles relatavam, através de suas citações, de que havia, sim, discípulos e servos do Pai naquela época que tinham tal entendimento, inclusive os nazarenos, como é relatado no Evangelho dos Hebreus, e pais da igreja, como Jerônimo, menciona que os nazarenos utilizavam esse livro como fonte sagrada, como fonte inspirada. E nazarenos, como fala em Atos 24, verso 5, eram os verdadeiros discípulos do Messias no passado, porque o Messias era chamado de o Nazareno. Então aqueles que o seguiam eram também chamados de nazarenos. Então havia-se sim esse entendimento, e não é um entendimento recente como algumas pessoas querem intitular, não vem do gnosticismo como algumas pessoas querem intitular. O ponto é que muitas pessoas não sabem filtrar e não percebem que os pagãos, os povos que têm uma fé contrária, que são politeístas, em muitos pontos eles têm bastante conhecimento, mas de forma distorcida, até porque eles receberam revelações de anjos caídos. E você pode ver que em boa parte das culturas pagãs, eles sempre relatam uma família. Isso é bem interessante, né? Só que eles relatam essa família de forma distorcida. E alguns deles pregam que você pode adorar todos no mesmo patamar, que você não precisa fazer distinção de nenhum. Alguns até colocam a figura materna acima da figura masculina. Aí eles fazem aquela confusão deles lá. Mas é interessante que eles têm um entendimento de família. Aí eu pergunto, será mesmo que esse entendimento de família celestial vem dos pagãos? Os pagãos é que criaram isso? É claro que não. Os pagãos apenas receberam algo que é verídico, algo que é real, mas de forma muito distorcida. E a distorção que os pagãos acreditam apenas aponta para esse entendimento que sim, ele é real. Os pagãos apenas receberam uma revelação distorcida de algo que é real, de algo que é verídico, que é justamente a nossa família celestial. E o fato também de, entre os pagãos, haver uma entidade feminina que sempre foi venerada, que inclusive se intitulava como Rainha dos Céus, como é relatada no livro de Jeremias, e possui vários nomes ao redor do mundo, como Semiramis, Ishtar, Ostara, Astarote, Artemis, Ísis, Gaia, Diana e por aí vai, inclusive Lilith na cultura hebraica. E isso não significa que não há uma entidade celestial feminina e verdadeira, e ela sim sendo a entidade exemplar, e não essa grande prostituta que é chamada na Bíblia de a mãe das abominações. Assim como existe Satanás, e a gente não tem dúvidas disso, e ele não é o Criador, é óbvio, né, gente? Então, assim como há uma deturpação em cima da figura do pai nessas famílias pagãs, também há uma deturpação em cima da figura da mãe e também na figura do filho principal. Isso que é bem interessante, porque nas culturas pagãs eles costumam venerar, por exemplo, Nimrod, Semiramis e Tammuz. Nimrod aponta para Satanás.
Semíramis aponta para essa entidade feminina que é chamada de Lilith, e Tammuz aponta para o anticristo. Então os pagãos, eles apenas copiam, eles apenas deturpam algo que é verdadeiro. E assim ele também fez com essa ideia de família celestial. É por isso que entre os pagãos realmente há esse conceito de família, mas de forma distorcida. Já no cristianismo, eles decidiram ocultar totalmente esse conceito de família e colocaram essa ideia da trindade de 3 deuses coiguais, coequivalentes, coeternos, mas que vem diretamente desses povos pagãos, pois a forma que é relatada a trindade, onde não há distinção entre os 3, mas que também é bem enganoso, pois ou eles colocam esses 3 deuses coiguais e equivalentes como masculinos ou como assexuados, ou até mesmo andrógenos. Então, tudo isso apenas profanações de algo puro, lindo e verdadeiro, que é a família nos céus, que é a referência de um pai, a referência de uma mãe e a referência do filho principal, junto com os demais filhos que também têm seus papéis importantes. Mas de todos os filhos, aquele que atingiu um patamar maior foi sem dúvidas o nosso Messias, Yahushua, por tudo que ele fez, redimindo os nossos pecados. E antes de mostrar aqui as citações dos pais da igreja, é importante mencionar algo que algumas pessoas acabam não compreendendo. O fato também de eu espalhar aqui, de mostrar essa mensagem de que há uma mãe celestial, isso não significa que essa mãe está no mesmo nível do que o pai, gente. É claro que não. A Bíblia é muito clara nos mostrar que existe uma hierarquia e que ela deve ser respeitada. E outra, o pai mesmo permitiu sim que a figura da mãe fosse ocultada, porque a figura da mãe, da Rua, é uma figura mais ocultada, é um ser mais reservado, que trabalha mais reservado, que não faz questão de se vangloriar. Então a adoração nós devemos somente ao Pai, não é para sair adorando a nossa Mãe Celestial, porque não tem menções na Bíblia disso. A única menção que tem é de uma oração dirigida ao Pai e Mãe, que no caso é o Pai Nosso em aramaico, que é uma oração muito bonita inclusive. Pai, mãe, respiração da vida. É uma oração muito bonita, mas isso não significa que você pode sair por aí adorando a Rua e ainda colocando ela no mesmo nível do que o Pai. Até o Messias está acima da Rua. Por quê? Porque todo o reino foi delegado ao Messias. E nas Escrituras mesmo é falado, todos os anjos de Deus o adorem. Só que o Messias, quando é adorado, toda adoração que é dirigida a ele dirige essas adorações ao Pai. Porque é o próprio Pai que capacitou o Messias para fazer o que ele fez. Então que fique claro isso, há uma hierarquia nos céus e ela deve ser respeitada. E por que o filho está acima da mãe, né? Eu entendo que algumas pessoas podem questionar. Bom, se você vê na cultura hebraica, vamos supor que o pai é o patriarca, né? A cultura hebraica é uma cultura patriarca, disso ninguém tem dúvidas, e é o pai que comanda a família. Mas vamos supor que acontece que o pai falece, né? O pai deixa a vida, e quem que assume o reino, quem que assume o comando da família? É a mãe? Não, é o filho mais velho, o filho primogênito. Então esse padrão na cultura patriarcal hebraica também aponta para como é nos céus. O Criador delegou todo o reino e toda a autoridade ao Messias, mas em breve o próprio Messias, depois de ter sujeitado todos os seus inimigos debaixo de seus pés, ele entregará o reino ao Pai e se sujeitará à vontade dele, pois o Pai é superior, inclusive ao próprio Messias. Não, o Messias não é o próprio Criador, ele é filho, mas de todos os filhos do Pai, ele é o que hoje se assenta à direita do Pai, o único que chegou nesse patamar, nenhum outro chegou nesse patamar. E que fique claro isso, ele também é submisso ao Pai, ele também é menor do que o Pai, e o Pai está acima de todos, existe uma hierarquia. E ela deve ser respeitada. Numa família há hierarquia. O homem é cabeça da mulher e ambos são cabeças sobre seus filhos. Assim também é no reino celestial. Então todo esse ocultamento da figura da Rua, houve sim uma permissão do Pai. Até mesmo porque em Provérbios fala que a glória do Pai é ocultar certos entendimentos para que os sábios, aqueles que estão nele, consigam desvendar esses conhecimentos, desvendar esses mistérios. Então o Pai permite sim que certos conhecimentos sejam ocultados para aqueles que estão nele com o tempo desvendem esses conhecimentos que foram ocultados. É aí que entra o agir soberano dele e é aí que entra que ele quer que nós nos desenvolvamos cada vez mais, que a gente se aprofunde no conhecimento, que a gente não fique só no leitinho e busque ao máximo o alimento sólido, pois é esse o processo natural de
alguém que está em desenvolvimento, de alguém que está em crescimento. É por isso que o Pai permite, sim, que certos conhecimentos sejam ocultados. E ele permitiu, sim, que a figura da Arua fosse ocultada. Mas nesses últimos tempos ele vem resgatando o entendimento verdadeiro. E glórias a ele por isso. Mas então vamos lá, olha que interessante as citações dos pais da igreja. O primeiro deles era Orígenes. E Orígenes fez algumas citações em cima do Evangelho dos Hebreus, que eu comentei mais sobre esse livro ontem no último vídeo, e também na live que eu fiz recentemente sobre Arua HaKodesh. Orígenes diz o seguinte, em seu comentário ao Evangelho de João: se alguém der crédito ao Evangelho segundo os Hebreus, onde o próprio Salvador diz, minha mãe, o Espírito Santo, pegou-me agora por um dos meus cabelos e levou-me para o grande monte Tabor, ele terá que enfrentar a dificuldade de explicar como o Espírito Santo pode ser a mãe de Cristo quando ela mesma foi trazida à existência através da palavra. Mas nem a passagem nem essa dificuldade são difíceis de explicar, pois se aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é irmão, irmã e mãe de Cristo, e se o nome de irmão de Cristo pode ser aplicado não apenas à raça dos homens, mas a seres de nível mais divino do que eles, então não há nada de absurdo no fato de o Espírito Santo ser sua mãe, todo sendo sua mãe que faz a vontade do Pai no céu. Então Orígenes, quando provavelmente ditou essas linhas quando estava na Cesareia Palestina, ele refere-se ao Evangelho segundo os Hebreus. E até hoje há-se muita discussão em cima do Evangelho dos Hebreus, do conteúdo e da origem desse Evangelho, mas todos os especialistas concordam que esse Evangelho era procedência da cultura hebraica e dos discípulos do Messias no passado, além de várias outras coisas que aprendemos com essa citação de que em algum momento no início do segundo século, os servos do Pai, que inclusive relatavam por meio deste Evangelho, eles falavam do Espírito Santo como mãe. E o mesmo é evidente em outra citação de Orígenes. Mas se alguém aceita o seguinte, minha mãe, o Espírito Santo, me levou agora mesmo e me levou para o grande monte Tabor, pode-se ver quem é sua mãe. Então, mesmo na época de Orígenes, que já havia um distanciamento em cima da sã doutrina, que já havia uma apostasia se iniciando com a fundação do cristianismo, de homens como Inácio de Antioquia, Teófilo de Antioquia, Marcião, Atanásio, por aí vai, Orígenes chegou nesse entendimento, mesmo que ele já não fosse tão predominante assim como antes na igreja primitiva, com os discípulos do Messias, com os nazarenos. Mas ele chegou nesse entendimento e nessa conclusão de que o Espírito Santo era a mãe. Provavelmente ele acreditava dessa forma e não à toa ele relatou por meio desses escritos. Jerônimo também, que era pai da igreja, em seu comentário sobre Miqueias, ele diz o seguinte em cima desse Evangelho dos Hebreus. E ele deve acreditar no Evangelho que foi editado de acordo com os Hebreus, que traduzimos recentemente, no qual é dito da pessoa do Salvador. Minha mãe, o Espírito Santo, me levou apenas agora por um dos meus cabelos. E agora em comentário de Jerônimo sobre Ezequiel, ele diz mais uma vez, e isso se refere ao Espírito Santo, que é mencionado com um nome feminino entre os hebreus, pois também no Evangelho que é dos hebreus e é lido pelos nazarenos, ou seja, pelos verdadeiros discípulos do Messias no passado, o Salvador é introduzido dizendo, agora mesmo minha mãe, o Espírito Santo, me levantou. Jerônimo é outro que cita o Espírito Santo como uma figura feminina e materna, mas ele, ao contrário de Orígenes, não deixou claramente a sua opinião. Talvez ele nem acreditava nessa ideia, mas ele mencionou que os discípulos do Messias, os nazarenos, tinham tal entendimento. Isso que é bem interessante. Outro que citou também o Espírito Santo como uma figura feminina e materna era o erudito Hipólito, um presbítero cristão em Roma, e ele havia transmitido uma tradição em Eushazai. Também deve haver uma fêmea com ele. O macho é o Filho de Deus e a fêmea é chamada de Espírito Santo. No livro Pastor de Hermas, que era um livro muito conhecido naquela época entre os pais da igreja, também é mencionado o Espírito Santo apresentado na imagem de 12 virgens. O plural não deve nos desviar aqui. Em outra parte do Pastor de Hermas, o Espírito Santo, em seu equivalente à igreja, é descrito como pré-existente e também como uma velha. Olha que interessante isso. Outro que mencionou também o Espírito Santo como uma figura feminina e materna foi Melito de Sardes, e ele compôs sua homilia sobre a Páscoa. Em uma dessas homilias ele diz o seguinte, hino ao Pai, vós santos, cantai para a vossa mãe, virgens. Nós cantamos, nós exaltamos excessivamente, nós santos. Vocês foram exaltados para serem noivas e noivos, pois encontraram seu noivo Cristo, bebam por vinho, noivas e noivos.
No livro Atos de Tomé, que era presente na tradição arcaica judaico-cristã da Síria, é mencionado o seguinte: e o apóstolo levantou-se e selou-os. Vinde, mãe compassiva, vem, mãe das 7 casas, venha Espírito Santo, e limpe seus lombos e seus corações, e cele-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra citação, nós te louvamos e glorificamos, e teu Pai invisível e teu Espírito Santo, a mãe de toda a criação. E mais uma citação: vem, mãe secreta, venha você que se manifesta em suas ações, tu que dás alegria e descanso aos que estão unidos a ti. Nas Odes de Salomão, que é basicamente os Salmos de Salomão, que é um livro que eu inclusive recomendo muito, que tem muitas coisas interessantes, é mencionado o seguinte na Ode 36: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e ela me elevou às alturas. Ela me trouxe diante da face do Senhor. Olha que interessante o gênero colocado como ela, deixando muito claro o entendimento que foi colocado nesse livro, do Espírito Santo como feminino. Na Didascalia Apostolorum, que é o ensino dos apóstolos, uma antiga obra, Ordem da Igreja, que parece ter sido composta na Síria na primeira metade do 3º século, no texto siríaco do capítulo 11 está escrito o seguinte: este, ou seja, o bispo, é seu chefe e seu líder, e ele é seu poderoso rei. Ele governa no lugar do Todo-Poderoso, mas que ele seja honrado por você como Deus. Mas o diácono está no lugar de Cristo e você o ama, e a diaconisa será honrada por vós no lugar do Espírito Santo. E só para deixar claro, nessa época já havia uma apostasia em cima dos ensinamentos genuínos do nosso Messias. E tem algumas dessas citações, como essa inclusive, que coloca que o bispo e o diácono, um representa o Criador e o outro representa o Messias. Eu já deixei claro em vídeos que eu não concordo com essa ideia, pois essa ideia é contrária à forma que os discípulos seguiam no passado, pois é por meio dessa ideia que surgiu depois o cargo de padre e pastor, sendo um tipo de sumo sacerdote humano, de um intermediário entre o Criador e os homens. Isso você não encontra nas Escrituras, e esses cargos não são dessa forma. Todos tinham direito de fala na igreja primitiva, mas o que eu quero mostrar aqui por meio desses textos é que eles tinham tal entendimento e que eles relatavam que esse entendimento era comum entre os discípulos no passado. E é por isso que havia citações como essa colocando o Espírito Santo como uma figura feminina e materna. Nas Constituições Apostólicas, que é bem semelhante ao que foi relatado no ensino dos apóstolos, é dito algo bem parecido: que também a diaconisa seja por vós honrada no lugar do Espírito Santo, ou seja, associando a diaconisa, uma figura de mulher, ao Espírito Santo. Outro pai da igreja siríaca chamada Afarat, em sua obra chamada Demonstrações, uma obra que data de cerca de 340 d.C., ele diz o seguinte: quem é que deixa pai e mãe para se casar? O significado é este: enquanto o homem não toma uma esposa, ele ama e reverencia a Deus, seu pai, e ao Espírito Santo, sua mãe, e não tem outro amor. Efrem Cyrus é outro que colocou em algumas de suas obras o entendimento do Espírito Santo como uma figura feminina e materna. E ele diz o seguinte em uma delas: não se diz de Eva que ela era irmã de Adão ou filha dele, mas que ela veio dele. Da mesma forma, não se deve dizer que o Espírito Santo é filha ou irmã, mas que ela é de Deus e consubstancial a ele. Nas homilias chamada Macários, constituída por Simeão da Mesopotâmia, ele mostra as seguintes citações, mostrando o entendimento que ele tinha na época em cima desse tema. E nas 50 homilias mais influentes nós lemos o seguinte: e desde o seu tempo até o último Adão, o Senhor, o homem, não viu o verdadeiro Pai Celestial e a boa e bondosa Mãe, a graça do Espírito. Em outra citação ele diz: ela é a bondosa e celestial Mãe. Macários também enfatiza que não há nascimento humano sem uma mãe, e, portanto, nenhum nascimento espiritual sem o Espírito Santo. Assim como a mãe dos pássaros jovens cuida deles, o Espírito Santo provê alimento para os filhos de Deus. Em outra ocasião também, Macários fala da graça do Espírito, a mãe do sagrado. Então, como eu disse, por meio dessas citações, eu quis mostrar que havia-se o entendimento nessa época do Espírito Santo como uma figura feminina e materna, sendo a nossa mãe celestial.
Ainda que alguns desses pais da igreja já não viviam a sã doutrina, já se desviaram dos ensinamentos genuínos, eles demonstraram por meio desses escritos de que o entendimento era comum na época e não um entendimento considerado absurdo, ainda mais com pais da igreja como Jerônimo e também Orígenes, mencionando que o evangelho dos hebreus era utilizado pelos nazarenos, que eram os discípulos no passado, ou seja, eles tinham tal entendimento. E alguns dos pais da igreja também beberam dessa fonte que os discípulos utilizavam, mesmo que em outros pontos eles não tinham a mesma visão e não seguiam o mesmo caminho. E alguns comentários, como vocês puderam ver, eles não comentam necessariamente mostrando que acreditavam nesse entendimento, mas apenas citando que esse entendimento era comum entre os discípulos no passado. Então são fontes históricas que confirmam a veracidade desse entendimento do Espírito Santo como a nossa Mãe Celestial. Mas é isso, meus irmãos, era isso que eu quis trazer com esse vídeo e que vocês sejam edificados acima de tudo. Na dúvida, eu entendo que alguns irmãos podem não concordar e eu respeito isso. Cada um tem direito de expressar a sua opinião, desde que seja com respeito e não no intuito de ofender. Mas, acima de tudo, questione. Não aceite todos os dogmas que você aprendeu como fatos irrefutáveis sem antes você, ao menos, estudar e conhecer o outro lado. E busque, acima de tudo, direcionamento no nosso Criador, por meio da Rua HaKodesh. Porque é só a Rua, o Espírito Santo, que pode te consolar se tal entendimento provém do Pai ou não provém do Pai. E que você busque a santificação, que você esteja nesse processo de techuvá, pois é isso que mais importa. Mas o que eu vejo é que esse entendimento, sim, aproxima muitas pessoas do Pai. E eu fico muito feliz de ver irmãos que foram edificados com essa mensagem. E também outros que, inclusive, tiveram experiências maravilhosas em cima dessa revelação do Espírito Santo como a nossa mãe. Inclusive, chegaram a ver a própria Rua HaKodesh se manifestando a eles. Então, que incrível essas revelações, que incrível essas experiências. E agradeço muito a todos os irmãos que relataram essas experiências. E que o Pai, acima de tudo, seja glorificado e exaltado, pois Ele é o Criador todo soberano. E glórias a Ele por estar permitindo que nós tenhamos acesso a esses conhecimentos, que realmente edificam e só nos aproximam dele.